Olá, boa noite. Está no ar o programa Questão de Ordem. E no programa de hoje a gente vai contar um pouco da história de uma instituição que está completando nesta sexta-feira agora, dia 28, 20 anos. Uma história marcada por lutas, por reconhecimentos, compromissos no acesso à justiça do povo do Ceará. Evidentemente que eu estou falando aqui de uma instituição que, inclusive, coincidentemente, desses 20 anos dela, o programa Questão de Ordem acompanhou grande parte, ou pelo menos 11 anos dessa história, já que o programa tem 11 anos e, ao longo desses anos que estamos aqui na TV Assembleia, sempre estivemos acompanhando, debatendo, discutindo o aperfeiçoamento, o crescimento da Defensoria Pública do Estado do Ceará. A Defensoria está comemorando e completando, soprando velhinhas, 20 anos, criada por uma lei complementar número 6 de 1997, sancionada pelo então governador do Estado, Tasso Gereissati, no dia 28 de abril de 1997. A Defensoria Pública é a instituição que presta gratuita e integralmente a assistência judicial e extrajudicial aos mais vulneráveis, às pessoas mais pobres, que representa a maioria da população do Brasil e do Estado do Ceará. A Defensoria Pública é o tema de hoje do programa Questão de Ordem, e eu estou recebendo aqui a Defensora Pública Geral do Estado, que quando o Questão de Ordem entrou no ar, há 11 anos, ela era presidente da associação, já era Defensora Pública, presidente da Associação dos Defensores Públicos, a ADEPEC. Por isso que eu afirmo aqui que o Questão de Ordem acompanhou grande parte dessa história bonita, não é, da Defensoria Pública do Estado do Ceará. Recebo a doutora Mariana Lobo, Defensora Pública Geral do Estado, e o nosso assunto hoje é a Defensoria Pública, a sua história e os seus desafios. Está no ar o programa. Doutora Mariana, boa noite. Boa noite, Renato. Eu acho que eu não exagerei, não, né? Nem um pouco. Questão de Ordem realmente acompanhou as lutas, né, e o crescimento dessa instituição, que é a Defensoria Pública. E eu acho que em todos os momentos, né, de lutas e de fortalecimento e de mudanças que a instituição passou, a gente sempre esteve aqui para debatê-las, né, para socializar. Quando eu digo Questão de Ordem, a TV Assembleia. A TV Assembleia, para socializar, né, a TV Assembleia que vem ganhando esse alcance cada vez maior com a sociedade cearense, tem nos ajudado nesse processo de debate, de aperfeiçoamento e discussões de uma política pública, que é a questão do acesso à justiça, uma política pública que a Defensoria Pública tem, nesses últimos 20 anos, atuado de maneira forte, efetiva, crescendo, né, muitas vezes a passos largos, outras vezes a passos mais curtos, mas tentando cada vez mais cumprir com o seu papel perante a sociedade. Bom, 20 anos parece que foi ontem. O que é que a gente pode comemorar? Né, quando eu falo a gente, porque evidentemente, eu sempre digo isso, o fortalecimento da Defensoria Pública é o fortalecimento do acesso à justiça e, consequentemente, o fortalecimento da própria democracia, porque não há democracia sem acesso à justiça, não é isso? O que é que a gente pode dizer, não é, de conquistas, não é, de avanços nesses 20 anos, doutora? Eu acho que a Defensoria Pública tem muito a comemorar, principalmente na questão da capilaridade dos seus serviços, né? A Defensoria Pública, ao longo desses 20 anos, vem se estruturando através de núcleos, tentando especializar seu atendimento. Houve um crescimento no número de defensores. Claro, quando eu entrei na Defensoria, nós éramos 100 e pouco, hoje somos 315. Não somos suficiente ainda, é bem verdade, porque só estamos em 54 municípios. Mas crescemos muito do ponto de vista do atendimento. Hoje, a Defensoria Pública tem um respaldo perante o seu público, né, seu assistido muito forte. Para você ter uma ideia, Renato, em 2015, nós fizemos 510 mil atendimentos. Em 2016, saltamos para 671 mil atendimentos durante o ano de 2016, e eu acho que esse fortalecimento da Defensoria enquanto instituição autônoma, responsável pela implantação de uma política pública, que é uma política que vai muito mais do que o acesso ao Poder Judiciário, mas uma política pública que visa garantir direitos, ter o que a Defensoria Pública tem a comemorar, o compromisso dos seus defensores, mas eu acho que o principal mesmo é a credibilidade que a Defensoria construiu ao longo desses 20 anos junto à sociedade cearense e à população de uma maneira geral. Nesses 20 anos, doutora, que parece que foi ontem, a senhora imaginava, porque eu disse aqui no programa que quando o Questão de Ordem começou, né, havia uma luta pela nomeação do mais votado, né, numa eleição da Defensoria, doutor Renan, né? Doutor Renan, não é? Depois veio a doutora Francilene, não é?
e eu já tive o privilégio de entrevistá-la como defensora pública geral, e a senhora era presidente da ADEPEC. Exatamente. Né, que depois foi a Sandra e hoje é a Carol. Ou seja, é todo um... A senhora imaginava há 20 anos que hoje a Defensoria chegaria a essa posição? Claro, muita coisa ainda a ser avançar, mas já consolidada, num espaço próprio, com reconhecimento público, com visibilidade, já com serviços prestados, né? A gente sempre acreditou, principalmente pelo compromisso dos defensores que lá estavam, né? E também, Renato, porque a gente entende que uma sociedade tão desigual como é a nossa, né, do ponto de vista econômico, financeiro e social, né, um Estado tão cheio ainda de desigualdades, uma instituição que vem fazer com que a maioria da população, 85% dessa população, tenha tenha os seus direitos garantidos, né? A gente acredita, sempre imaginou que essa instituição ela teria muito a crescer e muito a conquistar. Agora, claro que, como eu disse, os desafios são muitos ainda, mas eu acho que a Defensoria cresceu muito nos 20 anos, a gente não pode negar. Eu acho que a autonomia foi uma conquista, a autonomia da perspectiva da Defensoria Pública, poder gerir seus próprios recursos. Outra grande conquista foi a consolidação na Constituição Federal da igualdade entre as três instituições que compõem o sistema de justiça, ou seja, o Estado que julga, o Estado que acusa e o Estado que defende, ou seja, as instituições estão no mesmo pé de igualdade. Isso é uma conquista, mas essa conquista não é uma conquista da Defensoria Pública, é uma conquista da sociedade, né? É um ganho e uma conquista, porque nesses 20 anos, a sociedade também teve o lado da Defensoria Pública, pleiteando junto com a Defensoria Pública por isso. Então, a Defensoria é uma conquista da sociedade cearense de uma maneira geral. Teve um grande momento nesses 20 anos, a senhora citou alguns aí, mas qual teria sido o grande momento? O diferencial, eu acredito que foi a autonomia. Que a Constituição Federal deu em 2004, a Defensoria Pública. Mas só foi consolidada aqui no Ceará, hein? Em 2015. 15, no né? governador... 2014, governador Cid Gomes. Que, claro, assim, a gente tem que ir muito... O Estado do Ceará cresceu na gestão do governador Cid Gomes. É importante que reconhecer. Compreendeu assim, a importância dessa instituição, né, compreendeu que, quando se fala em garantia de direitos, tem que se ter uma defensoria pública forte e que as políticas públicas no âmbito do sistema de justiça, para que elas sejam efetivas, é preciso essa igualdade entre acusação e defesa. Essa compreensão o governador Cid teve e, claro, o governador Camilo caminha no mesmo sentido, mas, assim, muito do crescimento da defensoria foi nos 8 anos do governador Cid. Muito bem, é verdade. Isso aí eu sou testemunha porque também estivemos acompanhando, não é, as melhorias e as conquistas. Esse dado da autonomia foi realmente uma questão fundamental. E a festa, doutor Mariano? O que é que vai acontecer essa semana? Nós estamos na semana dos 20 anos, criada pela lei 28 de abril de 97, à época o governador Tasso Gereissati, não é? E o que é que vai acontecer essa semana? Já aconteceu um café hoje, não é isso? Dias 27 e 28, agora quinta e sexta, vai ter um evento lá no Hotel Mareiro, é isso? Exatamente. A gente iniciou as comemorações hoje de manhã com a nossa razão de ser, que é o nosso público, né, o nosso assistido, lá na sede da Defensoria Pública. Amanhã e sexta-feira a gente está fazendo um encontro aberto à sociedade civil de uma maneira geral, que é o encontro dos defensores públicos, onde a gente pretende debater temas ligados à área de atuação da Defensoria Pública, sistema penitenciário, direito à saúde, direito do consumidor. E é o primeiro encontro, né, dos defensores? É o primeiro encontro. A perspectiva dos defensores discutirem, né, a sua atuação junto, por isso que é aberta ao público, junto com a sociedade, que é o nosso destinatário. E estamos também, durante todo o ano, com uma campanha, né, já iniciamos aí Facebook, que é Defensoria Pública nos seus 20 anos, transformando vidas e assegurando direitos, onde os nossos assistidos relatam, né, o que mudou na vida deles através da atuação da Defensoria Pública. Legal. E isso é através do Facebook da Defensoria? Facebook, internet, essas mídias sociais de uma maneira geral, porque a gente pensou, quem pode contar a história da Defensoria nesses 20 anos? Quem dela, né, quem participou, quem foi o destinatário, quem usou o serviço da Defensoria Pública. Então, a campanha visa mostrar como a garantia de direitos proporcionada através da Defensoria Pública transforma a vida das pessoas. Legal, porque isso, além de ser uma prestação de contas importante, é um testemunho vivo da própria sociedade de que uma entidade, uma instituição criada para fazer esse papel, de fato, está realizando. Não é? Isso é importante no Brasil, não é? Nós temos tantas faltas, né, de direitos, enfim, o Brasil é um país muito carente, onde nós temos um Estado muito ausente. Por isso gera tanta injustiça. E assim, a gente tem observado, Renato, que a Defensoria Pública tem sido muitas vezes acessada para garantir acesso da população a políticas públicas existentes.
na área da moradia, na área da saúde, ou seja, muitas vezes não é nem para ingressar com ação judicial, mas é apenas para garantir que aquela pessoa tem o direito a acessar uma política pública que hoje existe, seja na área de moradia, na área de educação. É interessante, por quê? Porque as nossas desigualdades são tantas que para garantir o direito básico da moradia, da educação, da saúde, eu tenho que procurar a Defensoria Pública, um direito que já era para ser exercido independente da atuação de qualquer órgão. E aí, nesse caso, a Defensoria Pública tem atuado muito fora do Poder Judiciário, né? Assim, na área extrajudicial. Legal. A senhora tocou num ponto interessante, quer dizer, a Defensoria atuando, porque a Defensoria, enquanto ente do Estado, mas independente do Poder Executivo, né? Quer dizer, que é um ente independente, não é? É nomeada a Defensora Pública Geral, a senhora foi nomeada pelo governador, mas foi escolhida pelos defensores. Esse padrão é importante, porque há a categoria, não é? Equilibra, não é? E a senhora não é um cargo de confiança do governador. Não é? Isso é importante. Esses pequenos detalhes dão uma diferença danada. Não é? Quer dizer, a Defensoria Pública Geral não é um cargo de livre nomeação do governador, com todo respeito a quem é, mas isso garante uma relação de independência. Exatamente. Até para poder postular, né, a execução de políticas públicas para a população opinar, porque eu acho que o papel da Defensoria é esse, construir pontes. Né? Você constrói pontes, seja com o executivo, seja com o legislativo, com o executivo municipal, estadual, você constrói a ponte para que o seu assistido possa acessar aquela política que ali existe. Demandar na justiça contra o Estado é muito complicado. Como é que faz, doutora? Demandamos muito. Muito, não é pouco não. Na área da saúde, é complicado, então... porque o Estado é muito lento na solução das coisas. Como é que é? A gente aumentou uma das áreas que a Defensoria Pública tem demandado muito o Estado, é na área da saúde. Né? A gente observou um crescimento muito forte aí das demandas relacionadas à saúde, né? Seja por consulta, seja por cirurgias. Por conta disso, nós iniciamos um projeto em parceria com a Secretaria de Saúde do Estado e do município, no ano passado. É um projeto que tem dado super certo. Nós diminuímos em 30% o número de ações judiciais, tentando resolver as questões administrativamente com esses dois entes. É um projeto que funciona bem, mas é importante a gente compreender que o Estado é um Estado macro, né? E que as limitações existem, mas que nós, enquanto Defensoria Pública, temos que lutar para garantir que os nossos assistidos tenham acesso aos seus direitos. Quem são os grandes parceiros hoje da Defensoria Pública, doutora Marina? O maior parceiro da Defensoria Pública hoje é a sociedade civil organizada, né? São os movimentos sociais, os conselhos de direitos são parceiros importantes. Temos uma excelente parceria também com as outras instituições do sistema de justiça. A Assembleia Legislativa tem sido um espaço onde a Defensoria Pública tem sempre sido bem atendida em suas demandas, na perspectiva de que nossos assistidos, os deputados representam nossos assistidos, Sim. né? Então, essa parceria tem sido muito forte. O próprio governo executivo estadual tem sido um parceiro, mas, assim, a nossa força e a nossa legitimidade vem da sociedade civil organizada, vem daqueles que necessitam do nosso serviço. E eu acho, Renato, que nesses 20 anos, a população que utiliza o serviço da Defensoria passou a compreender a importância e passou a compreender que a Defensoria é um direito. Né? A Defensoria, ter acesso à Defensoria, seja uma Defensoria Pública forte, uma Defensoria Pública atuante, ela não é um favor, ela é um direito. Então, eu tenho direito a ter o direito. Então, isso tem sido muito forte nesses últimos 20 anos e eu acho que o nosso maior parceiro é o nosso destinatário, a sociedade civil organizada. Eu achei muito interessante que a ouvidoria da Defensoria Pública, ela é de alguém fora da Defensoria. Isso continua? Continua. O ouvidor, ele é eleito pela sociedade civil. Isso é legal. Ele tem assento no Conselho Superior da Defensoria Pública, que é o órgão colegiado que institui as políticas públicas da instituição, então ele tem assento voz. Então, todas as questões da instituição, desde a parte de planejamento estratégico, a atuação, passa pela discussão com o ouvidor, que é o ouvidor externo, justamente para que ele traga o olhar de fora para dentro da instituição, né? Para que não sejamos nós mesmos olhando para nós mesmos. E ele pode, é porque essa história da redoma, né? Quer dizer, então a gente se fecha-se numa redoma e é ruim. Alguém de fora pode, inclusive, apontar algumas defeições. Exatamente. Não são, porque muitas vezes você, com o olhar interno, você vê de um ângulo diferente. Por mais que você tente, você vê, e a pessoa, o olhar externo, ele bota as coisas em outras perspectivas, muitas vezes. Então, a campanha visa mostrar como a garantia de direitos proporcionada através da Defensoria Pública transforma a vida das pessoas. Legal, porque isso, além de ser uma prestação de contas importante, é um testemunho vivo da própria sociedade de que uma entidade, uma instituição criada para fazer esse papel, de fato, está realizando. Não é? Isso é importante no Brasil, não é?
nós temos tantas faltas, né, de direitos, enfim, o Brasil é um país muito carente, onde nós temos um Estado muito ausente, né, por isso gera tanta injustiça. E assim, a gente tem observado, Renato, que a Defensoria Pública tem sido muitas vezes acessada para garantir acesso da população a políticas públicas existentes na área da moradia, na área da saúde, ou seja, muitas vezes não é nem para ingressar com ação judicial, mas é apenas para garantir que aquela pessoa tem o direito a acessar uma política pública que hoje existe, seja na área de moradia, na área de educação. É interessante, por quê? Porque as nossas desigualdades são tantas que para garantir o direito básico da moradia, da educação, da saúde, eu tenho que procurar a Defensoria Pública, um direito que já era para ser exercido independente da atuação de qualquer órgão. E aí, nesse caso, a Defensoria Pública tem atuado muito fora do Poder Judiciário, né? Assim, na área extrajudicial. Legal. A senhora tocou num ponto interessante, quer dizer, a Defensoria atuando, porque a Defensoria, enquanto ente do Estado, mas independente do Poder Executivo, né? Quer dizer, porque é um ente independente, não é? É nomeada a Defensora Pública Geral, a senhora foi nomeada pelo governador, mas foi escolhida pelos defensores. Esse padrão é importante, porque há a categoria, não é? Equilibra, não é? E a senhora não é um cargo de confiança do governador, não é? Isso é importante. Esses pequenos detalhes dão uma diferença danada, não é? Quer dizer, a Defensoria Pública Geral não é um cargo de livre nomeação do governador, com todo respeito a quem é, mas isso garante uma relação de independência. Exatamente. Até para poder postular, né, a execução de políticas públicas para a população, opinar, porque eu acho que o papel da Defensoria é esse, construir pontes. Né? Você constrói pontes, seja com o executivo, seja com o legislativo, com o executivo municipal, estadual, você constrói a ponte para que o seu assistido possa acessar aquela política que ali existe. Demandar na justiça contra o Estado é muito complicado. Como é que faz, doutora? Demandamos muito. Muito, não é pouco não. Na área da saúde, é complicado, então... porque o Estado é muito lento na solução das coisas. Como é que é? A gente aumentou uma das áreas que a Defensoria Pública tem demandado muito o Estado, é na área da saúde. Né? A gente observou um crescimento muito forte aí das demandas relacionadas à saúde, né? Seja por consulta, seja por cirurgias. Por conta disso, nós iniciamos um projeto em parceria com a Secretaria de Saúde do Estado e do município, no ano passado. É um projeto que tem dado super certo. Nós diminuímos em 30% o número de ações judiciais, tentando resolver as questões administrativamente com esses dois entes. É um projeto que funciona bem, mas é importante a gente compreender que o Estado é um Estado macro, né? E que as limitações existem, mas que nós, enquanto Defensoria Pública, temos que lutar para garantir que os nossos assistidos tenham acesso aos seus direitos. Quem são os grandes parceiros hoje da Defensoria Pública, doutora Marina? O maior parceiro da Defensoria Pública hoje é a sociedade civil organizada, né? São os movimentos sociais, os conselhos de direitos são parceiros importantes. Temos uma excelente parceria também com as outras instituições do sistema de justiça. A Assembleia Legislativa tem sido um espaço onde a Defensoria Pública tem sempre sido bem atendida em suas demandas, na perspectiva de que nossos assistidos, os deputados representam nossos assistidos, sim, né? Então, essa parceria tem sido muito forte. O próprio governo executivo estadual tem sido um parceiro, mas, assim, a nossa força e a nossa legitimidade vem da sociedade civil organizada, vem daqueles que necessitam do nosso serviço. E eu acho, Renato, que nesses 20 anos, a população que utiliza o serviço da Defensoria passou a compreender a importância e passou a compreender que a Defensoria é um direito. Né? A Defensoria, ter acesso à Defensoria, seja uma Defensoria Pública forte, uma Defensoria Pública atuante, ela não é um favor, ela é um direito. Então, eu tenho direito a ter o direito. Então, isso tem sido muito forte nesses últimos 20 anos e eu acho que o nosso maior parceiro é o nosso destinatário, a sociedade civil organizada. Eu achei muito interessante que a ouvidoria da Defensoria Pública, ela é de alguém fora da Defensoria. Isso continua? Continua. O ouvidor, ele é eleito pela sociedade civil. Isso é legal. Ele tem assento no Conselho Superior da Defensoria Pública, que é o órgão colegiado que institui as políticas públicas da instituição, então ele tem assento voz. Então, todas as questões da instituição, desde a parte de planejamento estratégico, a atuação, passa pela discussão com o ouvidor, que é o ouvidor externo, justamente para que ele traga o olhar de fora para dentro da instituição, né? Para que não sejamos nós mesmos olhando para nós mesmos. E ele pode, é porque essa história da redoma, né? Quer dizer, a gente se fecha numa redoma, é ruim. Alguém de fora pode, inclusive, apontar algumas defeições. Exatamente. Não são, porque muitas vezes você, com o olhar interno, você vê de um ângulo diferente. Por mais que você
tente você ver, e a pessoa, o olhar externo, ele bota as coisas em outras perspectivas, muitas vezes. E é importante essa vigilância constante. Eu costumo dizer, Renato, que a Defensoria Pública, ela é uma instituição que tem que estar sempre em constante sintonia com a sociedade, com seus assistidos, né? Nós não podemos nos fechar em nós mesmos. Nós somos a instituição do sistema de justiça que as pessoas batem na porta diariamente. É o primeiro contato. Então, é importante, cada vez mais, estar com esse olhar de dentro para fora. Doutora Mariana, qual é a visão que a senhora tem de por que a Defensoria Pública ela foi sempre... ela não foi a primeira a ser estruturada, quer dizer, com a Constituição de 88, quer dizer, o Ministério Público foi estruturado, etc. E a Defensoria foi, de certa forma, deixada de lado, quer dizer, alguns estados tiveram, não é, estruturaram o Ceará. Eu queria que a senhora falasse, foi um dos primeiros, foi um dos últimos, não sei. Aqui no Ceará, a Defensoria é a mais jovem das instituições jurídicas. Né? A senhora vê, por qual razão isso aconteceu no Brasil? Primeiro, Renato, porque a gente costuma, né, não só no âmbito da Defensoria Pública, mas a gente costuma trabalhar as nossas políticas públicas de maneira secundária. Né? Ou seja, por que eu vou fortalecer uma instituição que vai me demandar? Primeira questão que a gente aponta, né? O Estado se proteger. Não, deixa isso para lá, vai nos dar problema. E segundo, porque, de uma maneira geral, nós nunca nos preocupamos enquanto sociedade, aí eu não estou dizendo A, B, C, D ou E, mas a forma que a sociedade brasileira foi estruturada de dar voz aos mais favorecidos, aquele costume de dizer, né, que é o costume de para que eu vou levar o conhecimento direito que ele tem, né, assim, está muito bom dessa forma. E uma Defensoria Pública estruturada é o fortalecimento dessas vozes, é o fortalecimento, não é nem o fortalecimento, é essas pessoas conhecerem o direito que elas sequer sabiam que tinham. Né? E claro, quando você se apodera do seu direito, você empodera do seu direito, você abre os peitos, você vai à luta por aquele direito. Então, eu acho que é muito porque muitas vezes se confunde a Defensoria com o seu público-alvo. Né? E aí, se você olhar para o sistema de justiça, por exemplo, quem são os maiores litigantes do Poder Judiciário hoje? Quem mais litiga o Poder Judiciário? O CNJ lançou uma pesquisa e se observa que não é a população. São os grandes bancos, é o próprio Estado, né? que é réu. Então, esse acesso... Porque o acesso à justiça é complicado no Brasil. Exatamente. Então, se você observar, você tem uma estrutura para garantir direitos, que garante direitos de uma pequena parcela, né, irrisória da população. Então, às vezes não é cômodo que a população possa acessar esses seus direitos. E aí essa luta teve que partir das próprias defensorias, né? Quer dizer, das próprias defensorias. Quer dizer, ela se fortalecendo e fortalecendo a sociedade... Em conjunto. Em conjunto, né? Primeiro, a maior luta da Defensoria foi para que a sociedade entendesse o papel. Por isso que a gente fazia aquelas campanhas de conscientização, de mostrar, e que não está muito absorvido, porque tem pessoas que desconhecem a existência da Defensoria. Então, a primeira luta da Defensoria foi para que a sociedade compreendesse o que é a Defensoria Pública, né? O que a Defensoria Pública pode mudar, né, na minha vida. E aí eu acho que, ao longo desses anos, a população passou a conhecer. Você não pode reivindicar aquilo que você não conhece. Exatamente. Bom, doutora Mariana, como é que está a relação da Defensoria com o Poder Judiciário, com os outros entes jurídicos? Tende a melhorar? Já está no ponto? Como é que a senhora... Não, a gente tem uma relação institucional muito boa, né? Mas, claro, a Defensoria Pública, ela tem o seu papel, né? O Poder Judiciário tem um papel dele, e o Ministério Público tem um papel dele, e a advocacia tem o seu papel. E essas 4 instituições, elas têm que trabalhar irmanadas, mas cada um exigindo dos outros, né, um dos outros, o cumprimento do seu papel, que é isso que se espera de uma sociedade. Muito bem. Bom, a Defensoria está realizando, né, agora quinta e sexta, esse encontro que vai discutir o quê, doutora? A senhora tem mais ou menos... Eu estou aqui com mais ou menos na pauta. A gente vai discutir vários temas relacionados... Meios de afirmação da nova Defensoria Pública. O que é isso? É essa Defensoria Pública que está nas ruas. Por exemplo, o Estado do Ceará, nós hoje temos um orçamento participativo desde o ano passado. Então, a proposta que nós encaminhamos para a Assembleia não é construída pelos defensores, é construída pela população. Já foi inovação da sua gestão. É construída pela população através do orçamento participativo. A atuação da Defensoria em GTs, por exemplo, a Defensoria do Estado do Ceará, nesse ano de 2016, ela criou um GT de acompanhamento das ações dos movimentos sociais. Então, toda manifestação, movimentação que tem, os defensores estão lá para resguardar o direito. Então, essa é a nova defensoria. É aquela defensoria que trabalha fora do Poder Judiciário, que trabalha nas ruas, que trabalha ao lado da população na prevenção. Né? Porque, à medida que a gente vai com o GT de apoio aos movimentos sociais para uma paralisação, é para evitar que direitos ali sejam violados. Né?
e essa nova defensoria. Também teremos uma discussão aí sobre a questão da mediação, que é onde a Defensoria Pública tem atuado muito, né? Ou seja, atuar fora do Poder Judiciário. Vamos fazer composição, vamos dialogar e vamos acordar fora do Poder Judiciário. Tem um painel sobre a questão criminal, que é uma coisa que aflige, eu acho que a Defensoria... Ou seja, as coisas também podem ser resolvidas fora do Poder Judiciário. Podem e devem, muitas devem. vezes, né? Se você observar sociedades mais organizadas, onde a questão socioeconômica diferente da nossa, como na Europa, os Estados Unidos, o Poder Judiciário atua de maneira residual. Né? Você tem o empoderamento cada vez mais dos meios extrajudiciais de soluções de conflitos. Ou seja, as partes sentam e dialogam e solucionam os seus conflitos. Vamos ter um painel aí ligado à justiça criminal, né? Que é uma coisa que nos aflige muito enquanto atuação da Defensoria Pública. A Defensoria no Estado do Ceará, na comarca de Fortaleza, é responsável por 92% das ações, né, que tramitam na área. Então, é preciso que se discuta, né, que se debata. E a questão do processo civil, as inovações, principalmente o que tem afetado no dia a dia da Defensoria Pública. Um dado importante, Renata, é que com o aumento com a crise que nós, enquanto país, vivemos, o número de procura da Defensoria Pública aumentou, esporadicamente. E a gente observa que essa procura aumentou porque, em face da crise, pelos setores de procura que aumentaram. Por exemplo, a questão do consumidor, questão de revisional de alimentos, aquelas pessoas que não podem mais pagar a pensão alimentícia estão recorrendo à Defensoria Pública. Então, esses são os temas que nós vamos debater. Como é que você resolve isso, doutora Mãe? Tem uma coisa, alguém deve a pensão, mas não pode pagar. E aí? Esse é o problema, né? O problema, o que a gente aconselha? A partir do momento que a pessoa ficou sem condições, por exemplo, eu estava empregada e fui... Então, naquele exato momento, eu tenho que procurar a Defensoria para que eu entre com ação revisional de alimentos, para me comunicar ao juiz, olha, porque senão ele pode ser preso. A minha situação mudou, eu não tenho mais condição de arcar com esse valor, vamos diminuir esse valor. Como também tem casos de pessoas que recebem alimentos, seja menores, que recebem alimentos, e a situação do pai ou do alimentado mudou, e aí você entra com a revisional. Então, é importante que sempre que mude a situação econômica que envolve aquela relação, procurar a Defensoria para entrar com as revisionais. Muito bem. Doutora Mariana, são 315 defensores hoje, né? Nós precisaríamos de quanto para ter assim, uma situação... A gente está, Renata, em 54 municípios. Não vou nem dizer uma situação de excelência, porque no Brasil isso é uma utopia, mas pelo menos a gente poder afirmar que a Defensoria Pública do Ceará está dentro de uma média, razoável. De um razoável. Hoje nós temos 418 cargos criados por lei. Então, nós temos mais de 100 cargos vagos. Temos aí os aprovados no concurso. E tem o pessoal do concurso. Aguardando nomeação. Se nós conseguíssemos prover todos os cargos vagos de defensores públicos do Estado do Ceará, nós já conseguiríamos atender 80% do Estado, que seria muito bom. Muito bom. Não seria ainda o mesmo número de profissionais das outras carreiras do sistema de justiça, né? Juiz e promotor. Não seria, mas já nos daria uma capacidade de capilaridade muito grande. Então, eu costumo dizer que, para nós, o cenário mais possível seria prover todos os cargos vagos de defensores públicos hoje. O problema é a crise, né? Aí o impacto, o orçamento, é isso aí. E é engraçado, Renato, que a crise é o problema e a crise é a causa da necessidade de mais defensores. Né? Em momentos como esse de crise, é onde a defensoria tem que ser fortalecida. Por quê? Porque é ali que a população cada vez mais procura o órgão. Então, mesmo ao momento que a gente sofre com a crise, com a diminuição do corte orçamentário de um lado, nós temos um aumento exponencial da demanda do outro. Né? E é na crise que a gente tem que garantir os direitos, é na crise que a gente tem que assegurar que uma pessoa possa entrar com a sua revisional de alimentos, é na crise que aquela pessoa que tinha um plano de saúde hoje já não tem mais, é na crise que aquela pessoa acaba se endividando, né? Então é importante fortalecer a Defensoria Pública nesses momentos. Bom, no início, né, da Defensoria aqui, a Defensoria do Ceará foi uma das primeiras a se organizar, não? A primeira foi do Piauí? A primeira Parece que no Nordeste o Piauí está na nossa frente. Rio de Janeiro foi uma das defensorias mais antigas do Brasil. O Ceará está ali no meio, nem foi uma das primeiras, nem foi uma das últimas. Na época, doutora Mariana, me lembro bem, havia um problema de defasagem salarial muito grande, a ponto de os defensores, eles assumiam e logo depois partiam para outras. A evasão era muito grande. Isso melhorou. Né? Melhorou um pouco. A gente espera que no próximo ano, até o próximo ano, a gente possa sanar essa diferença de remuneratória, e aí é bom dizer que nós pleiteamos apenas subsídios, eu acho que é importante para que a população saiba
que a gente não tem nenhum pleito além... aumento de salário. Etc. Além de subsídio, ou seja, não existe aqueles chamados auxílio, aquelas outras questões, não é... auxílio moradia, nosso etc. pleito não é, né? Muita gente questiona isso, né? Das outras carreiras jurídicas. O nosso pleito é a igualdade de subsídios, a gente acredita que com essa igualdade, que a gente acredita que seja concretizada ano que vem, a Assembleia aprovou ano passado um projeto de lei que prevê um escalonamento para isso, a gente acredita que essa questão da grande evasão seja sanada. Muito bem. Doutora Mariana, então a festa dos 20 anos conclui-se na sexta-feira, né? Que é o grande dia, o dia 28. Conclui-se na sexta-feira, dia 28, onde a gente está lançando a revista da Defensoria Pública. Olha aí. É a primeira revista da Defensoria Pública, onde a gente traz artigos jurídicos, relatório de atuação. É Defensoria Pública o nome da revista? Primeira revista da Defensoria Pública, nossa escola está lançando o primeiro exemplar. Tentando trazer também um pouco da academia, da universidade, discutir defensoria pública. Legal, muito legal. Bom, doutora Mariana, eu queria primeiro agradecer e parabenizar, não é? E parabenizando a senhora, extensiva a todos os defensores, porque o programa, desde o início eu disse aqui, ele é parceiro e acompanhou esse crescimento e o fortalecimento importante da Defensoria Pública. Mas eu queria aproveitar a presença da senhora aqui, porque a senhora foi secretária de Justiça, doutora Mariana, todo mundo sabe, secretária de Justiça, não é, do segundo governo, não é, do governador 4 anos. Ciro Gomes, durante os 4 anos. E na luta lá. Foi uma luta e no período dela não houve rebelião, não é, embora essas penitenciárias, se sabe, são autênticos barril de pólvora, é um negócio impressionante. Doutora Mariana, o que é possível fazer aí nessas penitenciárias? Como é que se dialoga com um preso que está ali naquelas condições? O cara não foi condenado e está preso, o processo não anda, isso gera, o cara fica, eu imagino isso, superlotação. Como é que é isso, hein, doutor? Eu acho, Renato, que a gente hoje no Brasil prende muito e prende mal, na perspectiva de que a gente tem que entender, enquanto sociedade de uma maneira geral, que a pena privativa de liberdade, ou seja, a prisão, ela deve ser usada para alguns tipos de crime. A partir do momento que você iguala pela mesma pena, certo? Aquele pequeno traficante, o que para o consumo próprio, ou fez o furto, né? Aquele que cometeu um crime sem grave ameaça ou violência contra a pessoa, você iguala ele a um homicida, a um latrocida, você está montando uma escola de crime. Está botando os dois no mesmo passo. Então é importante que a gente possa compreender que a prisão deve existir, mas que a gente não pode usar a prisão apenas como uma política de combate à criminalidade. Hoje no Brasil, quando você fala em combater a criminalidade, o que é que você fala? Vamos aumentar a pena e vamos prender todo mundo. E o Brasil, nos últimos 20 anos, foi o país que mais criou vaga no sistema penitenciário. Em compensação, é o que tem um dos maiores déficits de vaga e uma das maiores populações carcerárias, oscilando entre a 4ª e a 5ª população carcerária do mundo. Você está tudo errado, né? Então, se a política de aprisionamento, do ponto de vista de combate, a política de segurança pública fosse apenas o aprisionamento, nós estaríamos bem. Agora, a senhora, como secretária de Justiça, a senhora tinha a responsabilidade da gestão. Mas e o Poder Judiciário não tem a responsabilidade também? É uma parceria executiva do Poder Judiciário? Como é que é isso? O que acontece é quando a gente fala para o sistema penitenciário, a gente olha para o executivo, que não construiu o presídio, sem compreender que a questão do sistema penitenciário é sistêmica, ela perpassa pelo sistema de justiça. Por quê? Porque não é o executivo que determina a prisão. Quem vai para lá. E nem quem libera aquela pessoa. Então é importante compreender que a crise no sistema penitenciário é uma crise de todos nós. É uma crise que está envolvendo o Poder Judiciário, Você não depende da Secretaria de Justiça. A própria Defensoria Pública tem um papel nessa questão. Então, e a sociedade compreender também um pouco disso, né? De que a prisão por si só não é a solução. Porque, Renato, todo mundo que entra naquele presídio de lá sai um dia, certo? Nós não temos nem pena perpétua, nem prisão de morte no nosso país. E se ele entra com um usuário de substância entorpecente, ou aquele que traficou para consumo próprio, ele tem grande chance de sair de lá em outra condição, porque lá dentro ele conviveu com uma rede, né, que não é a rede que ele convivia aqui fora. Então, a gente tem que compreender isso. Como é que a senhora evitou rebeliões no seu período? Que não aconteceram. A gente sempre tem, não é que não acontece, nós temos tumultos, que é uma questão rotineira do sistema penitenciário, onde nós temos... Mas não houve uma grande crise? A gente investiu muito na questão dos agentes, a gente recebeu a Secretaria de Justiça com cerca de 400 agentes, deixamos com mais de 2.000 agentes,
Investimos muito na questão da inteligência, não existiu a inteligência penitenciária, nós criamos. Criamos também um grupo de apoio penitenciário, um grupo próprio, não sei se você recorda, mas também na ressocialização. Ou seja, nós estávamos ali diuturnamente, dialogando com os familiares, com os presos, mostrando uma alternativa para aquela questão e mostrando que nós, enquanto Estado, né, estávamos preocupados também do ponto de vista da ressocialização. Acho que é importante, né, saber que a gente, enquanto Estado, não virou as costas, porque a sociedade, durante muitos anos, o que é que ela fazia? Ela encarcerava, virava as costas, acabou. Isso não é mais problema meu. Não é mais problema meu. E, na realidade, porque essa pessoa ela vai retornar, né? Então, eu acho que é uma mudança cultural, estrutural do próprio sistema de uma maneira geral. Compreender que a gente não pode combater, né? Não pode ser a prisão a única política pública de combate à criminalidade. Não pode. Doutora Mariana, muito obrigado. Os 20 anos da Defensoria Pública, agora sexta-feira, 28 de abril, tem um evento do primeiro encontro dos defensores, que é uma realização da Defensoria Pública do Estado, à frente da doutora Mariana, e também da Associação dos Defensores, a ADPEC, que são parceiras aí nesses eventos, né, que comemoram os 20 anos da Defensoria Pública, com uma história bonita no Brasil e aqui também no estado do Ceará. A Defensoria Pública existe no mundo todo, não existe? Existe. Existe, e recentemente, há uns 5 anos, a OEA fez uma resolução onde ela recomenda nos países que ainda não implementaram, elas sigam o modelo público, né, de uma instituição pública para acesso à justiça. Parabéns, doutora Mariana, e quando a parabenizo, né, extensivo a todos os defensores pelo trabalho muito bom, espetacular, indispensável, fundamental para a questão do acesso à justiça. Obrigado. A gente é que agradece e agradece mais uma vez o espaço e a parceria aqui da TV Assembleia e do programa, na perspectiva de caminhar sempre junto em debater temas tão importantes para a sociedade. Obrigado por ter vindo. Doutora Mariana Lobo, Defensora Pública Geral do Estado, hoje aqui o nosso tema do programa, 20 anos da Defensoria Pública. A questão de ordem fica por aqui, a gente volta amanhã. Até lá.